Graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Emerson Ferreira, passando com as boas novas de hoje. Eu quero declarar que o seu dia será extraordinário. Em nome de Jesus, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, que aonde você for e aonde você estiver, que a mão poderosa do Senhor esteja te sustentando, te fortalecendo e te protegendo em tudo, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você um texto sagrado muito conhecido, que está em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Eu gosto muito desse texto porque nos mostra as oportunidades de Deus para nós. A Bíblia fala que Jesus estava saindo de Jericó e ele escolhe uma determinada rua para sair. O texto diz que Zaqueu estava procurando ver Jesus porque queria conhecer, porque com certeza ouviu falar sobre Jesus, da fama, dos milagres que ele fazia, e com certeza ele ficou no mínimo intrigado e curioso. Quem é esse homem que essa população tanto ovaciona, tanto quer ver, tanto quer tocar? Quem é esse homem? Justamente também por ser um homem de uma família daquela época, considerada uma família simples, uma cidade muito humilde, e nem era tão bem vista assim a cidade de Nazaré. Então Zaqueu, diz o texto, que ele corre à frente da multidão, escolhe uma árvore não muito fácil de subir, não muito confortável, mas ele não importa com isso, porque ele tinha um objetivo, ele queria ver Jesus. E quando ele sobe nessa árvore esperando Jesus passar por baixo da árvore, para poder enxergar quem era Jesus, ele toma um susto. Ele fica espantado ao ver que Jesus para justamente abaixo da árvore que ele está. Jesus olha para cima e chama ele pelo nome, dizendo: hoje eu preciso ficar na sua casa. Quando eu olho a descrição do texto, eu fico imaginando que enquanto Zaqueu pensava que ele procurava ver Jesus, era Jesus que estava procurando por ele. Era Jesus que estava atrás de Zaqueu, e não Zaqueu que estava atrás de Jesus. Porque isso que é a verdade. Não é nós que vamos atrás de Jesus, foi Jesus que veio até a nós. Ele abriu mão da sua glória, como Paulo escreve nas cartas aos Filipenses, no capítulo 2. Ele tomou forma humana, se fez homem por causa de nós. Jesus veio a essa terra sofrer tudo o que sofreu: calúnia, difamação, perseguição, espancamento, condenação, por causa de mim e de você. Ele veio atrás de nós. E quando eu leio o texto, Zaqueu, ao subir na árvore, ele estava de certa forma facilitando para que fosse visto por Jesus. Porque se ele ficasse no meio da multidão, ele não seria visto, porque o próprio texto fala que ele era um homem de baixa estatura. E com certeza, no meio da multidão, pelos olhos humanos, ele não conseguiria ser visto pelo próprio Jesus. E aí eu olho e vejo que Jesus sempre vai atrás daqueles que estão com sede, com vontade de ter um contato, um relacionamento com ele. Se Zaqueu tivesse só ouvido falar de Jesus e ficado da mesma maneira, nada teria acontecido. Mas quando surgiu o desejo no coração de Zaqueu, de querer ver quem era esse homem, de conhecer esse homem, e ele deu o primeiro passo. Ele foi até aquela árvore, aquele sicômoro, e subiu naquela árvore, no mínimo só para ver, porque Zaqueu achava que era só isso que iria acontecer. Mas ao estar em cima daquela árvore, e Jesus ao passar por baixo, Jesus para, olha para cima e chama Zaqueu pelo nome, dizendo: hoje eu preciso ficar na sua casa. Quando nós damos o primeiro passo, quando nós nos esforçamos para ter um relacionamento com Jesus, a reciprocidade dele é verdadeira. Ele também vem ao teu encontro, ele te chama pelo nome e ele diz: eu preciso ficar na tua casa hoje. Nós precisamos entender que Jesus, ele já fez tudo o que ele podia fazer
para nos alcançar. Mas agora, somos eu e você que temos que subir na árvore. Somos eu e você que temos que nos fazer notado pelo Senhor. Somos eu e você que precisamos fazer alguns sacrifícios, alguns esforços, sair do comodismo, fazer algo que ninguém fez. Eu costumo dizer que se você quer viver o que ninguém nunca viveu, faça o que ninguém nunca fez. Zaqueu é o único personagem da Bíblia que sobe numa árvore para ver Jesus, mas também é o único que é chamado pelo nome para morar, para que seja uma hospedagem para Jesus. É o único que recebe Jesus em casa dessa forma, porque foi o único que teve essa atitude. Jesus entrou em várias casas, nós estamos até falando sobre isso aos domingos na nossa igreja em Paranaiguara, das casas que Jesus entrou. Mas é interessante que na casa de Zaqueu, Jesus entrou porque Zaqueu subiu na árvore, porque Zaqueu tomou uma atitude, uma decisão. E o mais importante, quando Jesus fala para ele, hoje eu preciso pousar ou ficar na sua casa, a Bíblia fala que ele desce depressa e com alegria. Eu imagino essa alegria, eu faço menção dessa alegria, porque não tem nada mais importante, mais extraordinário do que ouvir o próprio Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo, hoje eu vou ficar na sua casa. Imagino Zaqueu olhando nos olhos do Mestre e ouvindo da sua boca, hoje eu preciso ficar na sua casa. Meu Deus, que mensagem foi essa? Eu imagino o coração de Zaqueu palpitando no seu peito, a sua barriga esfriando, os seus olhos lagrimejando, porque não era qualquer pessoa, não era apenas um religioso da época, não era um sacerdote, um sumo sacerdote, é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que tem poder para mudar a história de qualquer pessoa, dizendo, eu preciso pousar na sua casa. Zaqueu então desce depressa, ele não perde tempo porque ele entende a oportunidade que ele tinha naquele dia e naquele momento. E com certeza, talvez ela nunca mais se repetiria. E hoje eu e você temos uma oportunidade, esse é o dia que o Senhor já fez para nós. Nossa oportunidade de viver algo extraordinário, uma oportunidade de começar algo novo, uma oportunidade de nos arrependermos, uma oportunidade de perdoar, uma oportunidade de tirar a amargura do nosso coração, uma oportunidade de viver o extraordinário de Deus. Que nesse dia você valorize a oportunidade que Deus está te dando hoje. Reconheça os grandes feitos do Senhor. Sirva a Ele, adore a Ele, entregue a sua vida a Cristo para que você possa, como Zaqueu, recebê-lo na sua casa, no seu coração, na sua vida e ter tudo transformado pelo poder do Senhor Jesus. E Zaqueu ainda faz mais, porque ao ser criticado Jesus de entrar na casa de um publicano que não era bem visto por judeus da época, Zaqueu ele fala que ele faria qualquer coisa, ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Se por acaso tivesse defraudado alguém, ele restituiria, se fosse, ele distribuiria metade dos bens dele, mas ele não abria mão de ter Jesus na casa dele. Ele não ia perder aquela oportunidade. O que eu vejo nesse texto, Zaqueu dizendo, eu não vou perder essa oportunidade. Tudo que eu precisar fazer para que o Senhor realmente venha para minha casa, eu estou disposto. E eu pergunto para você hoje, e você? Está disposto a fazer qualquer coisa para ter Jesus na sua casa, na sua vida? Se você está, então faça. Clame por Ele, chame por Ele, peça, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, vem fazer morada, vem mudar minha história. E eu tenho certeza que Ele ouvirá a sua oração e irá agir em teu favor, para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, que a bênção, a paz e a proteção do Senhor seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E até a próxima Boas Novas, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe. Desde o ventre tu me viste, Senhor. Conheceste a dor do meu respirar. Mesmo fraco tu me ergueu com amor. No deserto me ensinou a te adorar. Tudo é tua